Como vocês sabem, eu adoro aquele subgênero dos filmes de terror que é o subgênero slasher. Mas uma coisa que eu não imaginava de jeito nenhum era que dava pra fazer um documentário bem engraçado sobre isso, sobre esse subgênero que nós tanto amamos. Por isso hoje eu vim apresentar para vocês o filme Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon. Um falso documentário de como é ser um assassino de filme slasher. Vou contar a história, falar algumas curiosidades ali que eu pesquisei sobre a obra e também dar a minha opinião, que é o que importa de verdade, né? Não esqueçam de deixar o like no final se gostarem do conteúdo, pois me ajuda demais, né? Porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é legal e recomenda para outras pessoas que também gostam aí desse tipo de vídeo, né? E também é uma métrica bem bacana para eu saber que vocês estão gostando e assim eu trago muito mais filmes bem diferentes assim nesse estilo. E também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aí de terror e diversos outros gêneros do cinema. Bom, vamos então ao que interessa, vamos ao conteúdo do vídeo. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Meet Kelly Curtis, my hopes and dreams standing right there. Is Kelly a virgin? Yeah. O filme de 2006, que foi dirigido por Scott Gostman e teve o roteiro dele e também do David J. Steve, funciona como um documentário falso e ao mesmo tempo uma paródia a esse subgênero de terror slasher. Afinal de contas, muitos clichês desse gênero são bem satirizados. O filme, que não foi tão bem assim de bilheteria por ter tido vida curta nos cinemas, encontrou mais seu público no DVD e no home video, o que deu uma sobrevida a ele. Vamos então falar sobre a história, porque eu vou fazer uma recapitulação aí para quem não assistiu e aí quer saber, quer entender um pouco mais sobre a história, e também para quem assistiu e não lembra nada, né? Vamos então ao recap. Bom, então o filme ele começa com uma típica cena de terror slasher, né, que vocês já devem conhecer bastante, que é que uma garçonete pensa ter visto um maluco ali, mas era só a imaginação dela, né, realmente o maluco tava ali, mas é sempre assim, eles sempre pensam que é imaginação. E depois nós vemos que é a gravação de documentário, na qual a apresentadora Taylor fala sobre os assassinos famosos Jason Voorhees, o Freddy Krueger e o Michael Myers, e comenta também sobre um quarto assassino bem famoso, que é o Leslie Vernon. Bem famoso, entre aspas, né? Eles então vão até a casa de Vernon, que aceitou ser gravado para esse documentário. Ele vai funcionar como essa pessoa aí que entende do assunto e vai dar uma palhinha sobre isso para essas pessoas aí e para nós acompanharmos. O Vernon começa então a mostrar alguns passos do trabalho dele, como o local em que atacará os jovens e como ele escolhe também as suas vítimas, mostrando a garota que ele escolheu para ser a sua final girl, que é a Kelly, aquela garçonete do começo do filme. E eles fazem isso de uma forma bem engraçada, né? O ator que faz o Leslie Vernon, ele é realmente bem engraçado, ele consegue fazer muito bem isso, porque ele vai passando por esses clichês do gênero slash, ele vai explicando cada coisinha e é bem interessante isso. E funciona também como um documentário falso, que eu acho bem legal, que também já parodia também esses documentários falsos, essas found footages também, que eu acho bem interessante, né? Bom, o Vernon leva a equipe para conhecer o Eugene, que é um antigo vilão slash que se aposentou, ele não está mais ativo. E esse senhor de idade dá um panorama de como era a profissão antigamente, na época dele, falando bastante sobre os vilões clássicos. Depois disso, o Eugene ele acaba dando algumas dicas para o Vernon, por exemplo, como escolher a primeira vítima, que tem que ser alguém próximo a Kelly, mas não tão próximo assim. E aí o Vernon acaba escolhendo a bibliotecária, que é uma pessoa ali que sempre deixa a Kelly estudar até mais tarde, ali quando ela tá ali tá trabalhando, né? A equipe toda então vai para a biblioteca em que Kelly está e Vernon explica todo o plano de deixar um papel de um jornal ali que tem uma fake news que o próprio Vernon criou, que liga o Vernon, né, esse assassino Leslie Vernon, a Kelly. E ele deixa esse papel em cima de uma bancada. A Kelly acaba achando esse papel e vai verificar no microfilme, que fala sobre o passado ali do tataravô da Kelly, que teve um filho fora do casamento e blá 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 blá. Enfim, não é tão importante assim, é só um clichêzão também. E essa bibliotecária que mostrou pra ela os bagulho de jornal antigo, acaba contando a história do Leslie Vernon, que foi um jovem que foi muito escrotizado pelo seu padrasto e ele acabou se rebelando contra ele, e ele acabou matando esse velho aí também. E aí após isso as pessoas pegaram ele e jogaram ele de uma represa, matando ele, né, porque se você cai de uma represa acho que você morre, né. Enfim, o Leslie aparece e mata a bibliotecária, porém antes que ele possa fazer qualquer coisa com a Kelly, o Dr. Halloran chega para salvar a garota. E aqui nós temos o primeiro vislumbre de quem é o Dr. Halloran, que é
o Robert Englund, que vocês devem conhecer, né, por ter feito o maravilhoso Fred Krueger, né. Bom, de volta à casa de Eugênio, Leslie está soltando fogos de artifício, pois o Dr. Halloran é um abnegado, né, que é como eles chamam. E um abnegado é alguém que conhece o passado ali da pessoa, né, no caso do serial killer do vilão slasher, que aqui no caso é o Leslie. Então ele conhece ali o passado do Leslie e tudo mais, ele sabe quem o Leslie é de verdade e também representa o bem contra o mal, como era o Dr. Loomis ali contra o Michael Myers, sabe? Acho que essa é a coisa que faz ali, acho que essa é a paródia que eles estão querendo fazer, né? Bom, a Taylor, o Todd e o Doug ali, que são a equipe de documentário, vão falar com a Kelly, mas o Dr. Halloran chega para falar com eles e diz que o Leslie, na verdade, não é o Leslie Vernon, e sim o Leslie Mancuso de Reno. Esse Leslie acaba ficando pistola com a Taylor por ela ter ido falar com a garota, sendo que ele falou pra ela não ir, mas ao mesmo tempo a Taylor acaba confrontando ele sobre esse negócio dele ser de Reno e não ser ali da região, e o nome dele não ser Leslie Vernon e sim Leslie Mancuso, né? E aí o Leslie ele fica pistola, mas ele acaba explicando que o Dr. Halloran o tratou em Reno, então ele era o psiquiatra ali que acabou cuidando dele ali no sanatório, mas após o Leslie fugir, ele conseguiu uma medida de proteção contra o doutor, então o doutor ele não pode chegar perto dele, e ele não pode prender ele porque ele não pode chegar perto dele, o que é maluquice, né? Mas tá bom, funciona como paródia, né? Chegando já no clímax, o Leslie acaba explicando ali como as coisas irão acontecer, como por exemplo o fato da Kelly precisar pegar um machado, pois isso representa um pênis, e ele explica bem isso, que isso representa um pênis, então representa a masculinidade do Leslie, e aí ela vai usar esse machado, e pô, ele faz uma analogia lá. That's the ultimate, because she'll be taking my manhood and empowering herself with it. Eu acho que até essas pessoas estudarem um pouco mais, acho que dá pra fazer essa analogia com esses filmes slasher, que é uns filmes bem... Enfim, ele faz todos os preparativos e deixa a cabana no jeito só para esperar os jovens e tem umas últimas dicas ali recebidas pelo Eugênio. Taylor pergunta para esse senhor como sobreviver a um assassino slasher e ele acaba dizendo que tem que correr até o pôr do sol e não olhar para trás. E não correr numa mata, correr num local aberto e tudo mais, né? Na cabana, as mortes começam e os primeiros mortos ali são um casal ali que quer, né, furunfunfar, e aí o Leslie mata os dois ali, né, no caso, e a Taylor ela acaba não conseguindo ver isso, ela começa a ficar meio sentida e decide ir embora junto com a equipe. Na verdade, a Taylor não vai embora porque ela quer, assim, o Leslie acaba expulsando a equipe porque ele diz que a Taylor tá com aquele olhar de quem vai tentar interceder e ele não quer que ela interceda, porque senão ele vai ter que matar ela e tudo mais, então ele fala pra ela ir embora. Só que a Taylor ela tenta convencer ele, falar que ele é uma pessoa diferente, que ele pode ser diferente, que ele não é aquilo, mas ele acaba dizendo que ele nasceu pra isso, assim como ela nasceu pra ser jornalista. Então as pessoas têm que fazer o que nasceu pra fazer, né? E aqui nessa parte a Taylor acaba voltando junto com a equipe, e aí a gente tem uma mudança de câmera. A câmera abandona esse aspecto mais found footage, né? Esse aspecto mais de documentário, e né, realmente vira um filme de verdade, um filme slash. Eles tentam quebrar o plano do Taylor, mas Kelly foi mais rápida, pois ela não é uma virgem que o Leslie esperava que ela fosse, ou seja, ela não tinha como ser a Final Girl perfeita, porque eles explicam que a Final Girl perfeita tem que ser virgem e tudo mais, tem que ser pura e blá 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 blá, vocês já sabem, aí é clichê de slasher, né? Bom, eles tentam mostrar os primeiros mortos para quebrar o plano do Leslie, porque ele só iria mostrar os mortos para essas pessoas mais no final, mas o Leslie, ele arrumou a cena do crime ali, então eles tentam fugir para a Kombi de vez eles tentarem quebrar o plano, mas também não funciona porque ele tirou os bagulhos da Kombi, né? Taylor fala sobre o plano de Leslie e que a Kelly deveria ser a Final Girl perfeita, mas como ela não é, ela também vai morrer porque ela não é virgem. Então a garota tenta fugir pela janela do segundo andar e acaba morrendo, que foi algo que o Leslie tinha comentado antes, que as pessoas elas nunca quebram a janela no primeiro andar, mas quando elas estão no segundo andar elas quebram a janela e acabam caindo do telhado e morrendo. Eles saem da casa e Todd corre na direção oposta, mas Leslie o pega e o mata. No celeiro a rapaziada finalmente entende qual era o verdadeiro plano do Leslie, que era que a Taylor fosse a Final Girl dele. Dr. Halloran chega e Leslie mata os dois adolescentes que faltavam, aqueles dois últimos adolescentes que sobreviveram ali, porque os adolescentes vão morrer na torta e à direita ali, também não importa tanto, né? Ele acaba nocauteando também o doutor e também o Todd, e a Taylor acaba fugindo ali porque ela tá em choque, né? Ela vai até o galpão ali, pega um machado e tira a jaqueta,
virando a Final Girl perfeita de regata branca, que vocês sabem que também é um antigo clichê de gênero slasher, a Final Girl de regata branca, né? Quando ele aparece, ela dá uma machadada nele e foge pela floresta, chegando em um outro galpão. Ele segue ela e após uma luta, ela consegue matar ele com um espremedor de frutas, incendiando também aquele galpão. E uma coisa que é bem engraçada também é que o Leslie falou que alguém iria morrer com aquele espremedor de frutas e acabou sendo ele, porque ele estava prevendo todos os passos da Taylor, da equipe dos jovens, né? Porque ele é um vilão slasher perfeito, né? O Dr. Holland e o Todd acabam acordando só agora, né? Logicamente que eles só acordariam depois que o vilão morreu, ou eles não deviam nem estar dormindo, na verdade eles deviam estar só esperando acabar para ir lá porque eles não queriam se envolver, né? E a Taylor também diz que não saber o que o Leslie é. Então o doutor diz a seguinte frase: I'm just a man. He's just a man. Que é uma clara referência a Halloween. Nos créditos nós vemos que Leslie se levanta da maca, indicando uma possível continuação. Vamos então agora para a parte das curiosidades do filme. Devido às restrições de localidade por conta também do baixo orçamento que o filme teve, ele precisou ser reescrito algumas vezes, pois eles precisavam adaptar a história para as localidades que eles tinham disponíveis. E isso é muito comum, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma ideia bem legal de um filme ali, um tema legal, só que se você é um diretor um pouco mais iniciante, como o Scott Glosterman ali, o estúdio vai acabar não confiando tanto dinheiro na sua mão, então eles vão dar só um salgado e um pão de queijo e já tá de bom tamanho ali pra você fazer seu filme, né? Então, precisava adaptar e mesmo assim ficou bem legal. O personagem do Eugene, interpretado pelo Scott Wilson, foi escrito como uma homenagem ao personagem Billy Lance de Black Christmas, que é uma saga aí que eu pretendo fazer aí uma review aí da saga completa. Se vocês querem, deixem aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz em trazer, porque é uma saga que eu não assisti ainda e eu tô querendo ir assistir porque eu já vi bastante gente falando bem. E a semelhança desses dois personagens é que eles foram importantes para o gênero do slasher, mas eles acabaram não ficando tão conhecidos quanto os seus sucessores. Porém, para deixar ele um pouco mais parecido com outros personagens e ainda mais satirizado, né, para que ele englobe mais de um personagem, não só o Billy Lance, eles resolveram mudar um pouco o roteiro para que ele englobe mais pessoas ali, mais clichês do gênero slasher, né? Em falar em personagens slashers de sucesso, o Robert Englund está no filme, ele que interpretou maravilhosamente bem o Fred Krueger, que também foi bem importante na contratação de Scott Wilson para o papel de Eugene. Isso porque ele foi uma pessoa ali que foi atrás do Eugene e sugeriu o papel para ele ali e tudo mais, né? Então ele foi muito importante aí porque os dois atores, né, se a gente for considerar os dois melhores atores aí, é o Robert Englund e o outro cara, porque o Robert Englund deu um salve, né? O diretor Scott Glosterman viu um filme chamado The Black Show Drifter e ficou tão impressionado com esse longa que chamou os jovens que trabalharam nesse filme para serem editores adicionais do longa. Então os jovens cineastas que produziram esse filme ali foram chamados para serem os editores adicionais, que é uma coisa bem interessante aí, bem legal aí, né, dando oportunidade aí pra rapaziada, né? Após dirigir o filme, o diretor Scott Glosterman foi cogitado para fazer filmes de terror, como o remake de Massacre da Serra Elétrica e também alguns filmes de comédia, mas nada foi para frente. Ele então escreveu um roteiro de terror elevado, né, que é esse nome aí para filmes de terror ali com uma mensagem um pouco mais aparente, com uma ideia um pouco mais mirabolante e tudo mais, né, eu acho que esse nome aí é bem chulo, mas beleza. Ele apresentou esse terror elevado para a Paramount Vantage, que iria liberar 25 milhões para que ele dirigisse esse filme. Porém, veio uma greve ali do sindicato dos roteiristas, se eu não me engano, ou do sindicato dos atores, e o projeto acabou sendo engavetado e após a greve, a Paramount Vantage desistiu do projeto. O filme custou cerca de 800 mil dólares e rendeu apenas 70 mil dólares no cinema, mas no home video ele fez muito mais dinheiro. Por conta disso, a Anchor Bay, que é a produtora aí do filme, né, não pensava em uma sequência do filme e até hoje não temos uma sequência. O Scott já deu algumas entrevistas falando que tem algumas ideias de como continuar, mas até hoje nada foi confirmado. Inclusive tem uma página no IMDb chamado Before the Mask, acho, alguma coisa assim, que é depois da máscara, o renascimento de Leslie Vernon, alguma coisa assim, que era a continuação que nunca foi pra frente, né? Bom, agora vamos para a última parte desse vídeo que eu vou dar minha opinião rapidamente sobre o que eu achei do filme. Eu já falei, comentei algumas coisas bem interessantes aí ao longo, mas agora eu vou dar minha opinião com um pouco mais de contexto, né?
Bom, é um filme que eu acho bem divertido de assistir para quem gosta do gênero de slasher, né? Ele apresenta diversos fatores e também clichês que conhecemos e amamos dessas produções de filme mais bagaceiro, de filme B ali, de filme de terror slasher, né? Não que o filme seja um filme bagaceiro, eu tô dizendo mais que ele apresenta esses clichês desses filmes, como a Final Girl de Regata Branca, o grupo de jovens em uma cabana isolada e muitos outros estereótipos que nós temos nesse gênero, e o assassino de máscara, que é o mais clássico, né? Sem contar também que, como eu já mencionei, o fato dele ser um falso documentário só deixa um pouco mais cômico as coisas, porque isso fica muito mais nonsense, sem contar também que isso faz uma sátira também, né, ao Bruxa de Blair, a esses filmes found footage que são falsos documentários. Se a gente for parar pra pensar, tá tudo ali enraizado, né? Lógico que found footage é câmera na mão e o documentário ele é um pouco mais, é um gravado melhor ali e tudo mais, como o filme A Medium também que faz isso, né, que é um... Enfim, vai ter vídeo da Medium, então, ó, se prepara aí que lá vem bomba, hein? Enfim, como eu mencionei, esse filme ele é bem nonsense e isso é muito interessante, muito legal, porque do nada a Taylor perguntava alguma coisa muito macabra pro Leslie e ele respondia normal, como se fosse realmente um trabalho, tipo, como se ele fosse, sei lá, um padeiro e ela perguntasse como que ele assava o pão e ele falava, pô, eu asso a 90 graus, tá ligado? É tipo isso, só que ele respondia, como que uma vítima pode se esconder de você? Ele, se esconde no armário, porque as pessoas não podem entrar no armário ali, porque tem todo um negócio com útero e tudo mais ali, ele faz toda uma analogia pra falar ali que ele não mata pessoas no armário e ele também não verifica se tem ninguém no armário, né? A última parte do filme vira realmente um filme slasher e perde um pouco dessa graça de falso documentário. E ele acaba virando quase como um Todo Mundo em Pânico, mas ainda assim ele consegue fazer muito bem esse papel de terror ácido ali, de comédia ácida também, que faz essas críticas, não essas críticas, mas mais critica esses estereótipos e fala um pouco sobre o gênero slasher, mas eu sinto que nesse final eles tentaram mirar em um Pânico e acabaram acertando mais em um Todo Mundo em Pânico, né? A direção do Scott também é bem legal nessa parte, ele consegue passar bem essa vibe de terror e ao mesmo tempo de comédia, então eu acho que ele consegue cumprir muito bem esses dois papéis, ele consegue fazer isso muito bem feito aí, então as pessoas aí que não confiaram nele pra dirigir o Massacre da Serra Elétrica e também não confiaram nele em filmes de comédia, pô, deviam ter confiado porque o cara manda bem aí só nesse filme, né? Não sei se outros filmes ele manda mal. Enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda demais. O YouTube entende que esse conteúdo é muito legal. Recomenda para outras pessoas e aí mais pessoas conhecem aqui o meu trabalho, né? Se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos, que temos muitas coisas interessantes, então confiram também os outros vídeos do canal que tem bastante coisa legal. Confiram a descrição desse vídeo. Comentem o que vocês acharam desse vídeo e também o que vocês acham do filme. Compartilha com quem vocês acham que pode vir a interessar esse vídeo. É isso, muito obrigado e até o próximo filme.